O brasileiro e ultramaratonista Alessandro Medeiros, de 53 anos, é o primeiro superatleta carnívoro do mundo. Com alimentação 100% animal, ele tem atingido feitos inéditos nas últimas provas. No programa de hoje, nós vamos conversar com esse superatleta e com a sua nutricionista Letícia Moreira. E aqui no Simpósio Asbram, quem também participou com uma excelente palestra, deu um show aqui de aula para todos os convidados, foi o Alessandro e a Letícia, que estão aqui do meu lado e vão conversar com a gente agora e dividir um pouquinho do que eles apresentaram aqui para a gente. O Alessandro Medeiros, ele é um ultra-atleta e ele falou aqui para a gente, contou um pouco da sua história, de uma mudança radical que ele fez na sua vida. Primeiramente, obrigado por participar aqui com a gente, bem-vindo ao Noticiário Tortuga. O prazer é meu. Radical, acho que não, a gente só voltou um pouco da nossa ancestralidade, né? Nós sempre comemos carne, né? E hoje em dia está se falando tão mal da carne, então a gente veio contrapor isso daí. Hoje eu sou um atleta carnívoro, 100% carnívoro, e corro aí algumas provas loucas aí de 160 km, 515, e aí por aí vai. Pouquinho, né? Pouquinho, sim. E quem participou dessa transição aqui na vida do Alessandro foi a Letícia, que é nutricionista, que tem um trabalho focado aí hoje com o Alessandro nessa dieta carnívora. Primeiramente também, obrigado aqui por participar com a gente, bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui falando com vocês e falar, sobre esse alimento tão importante que tem que estar na mesa de todos os brasileiros. Vamos começar então com a história aqui do Alessandro no esporte. Conta pra gente um pouco da sua história no esporte. Como começou, como que surgiu aí a ideia de ser um atleta? Na década de 70, nós brincávamos na rua, fazíamos todos os tipos de esporte, né? E eu gostei disso daí, comecei a praticar vários esportes, como corrida, natação, ciclismo, né? E me tornei um atleta semiprofissional dentro de um esporte não muito conhecido chamado Adventure Races, corrida de aventura. Fiquei 10 anos envolvido nisso e depois eu me mudei para os Estados Unidos. Hoje eu faço provas de longas duração, como ultras maratonas de 200 km, 160 e provas de ultra triatlon também. Provas de 3 dias de estágio, percorrendo 515 quilômetros, só comendo carne. Você está com 53 anos. Sim. Como que você hoje consegue ter toda essa energia para participar de uma prova que exige tanto, hoje do corpo, exige também da mente? Como que você consegue organizar aí a sua vida e a sua dieta para se manter nesse esporte? A vida de um atleta de alto nível, ela não é fácil. Eu concilio meu trabalho com o esporte, né? E a questão alimentar, como você falou, como consegue tanta energia, é porque a carne nutre a gente tão plenamente que eu consigo percorrer aí essas provas sem precisar nenhum outro tipo de aditivo, né? Então, voltando lá à nossa ancestralidade, voltando a explicar como a gente consegue isso, porque nosso corpo, ele consegue gastar a gordura como fonte de energia e não o carboidrato. É uma mudança de combustível, basicamente é isso na questão fisiológica, né? E a energia que vem da carne, ela me completa. A energia, a gordura animal, principalmente dos bovinos, ela me completa e me deixa fazer todas essas loucuras aí. E é um combustível que está rendendo melhor, né? Está rendendo melhor, eu estou mais jovem, mas performo melhor, não tenho lesões, durmo melhor, a minha saúde melhorou extremamente, todos os meus parâmetros de saúde melhoraram. Então a gente está falando aí de um alimento super valioso para o ser humano. E não é só uma história, né? Os resultados estão aí para comprovar, tanto os resultados no esporte, quanto os resultados na saúde física. Sim, a minha composição corporal melhorou bastante, né? E você assistiu a palestra, você viu os nossos resultados em provas, né? A minha última prova eu fiquei em 2º lugar em Miami, uma ultramaratona de 160 quilômetros, disputando com os americanos que têm uma condição melhor. Eu moro lá, mas eu sou imigrante ainda, né? Tenho um trabalho muito duro durante o dia e a gente conseguiu performar em 2º lugar. Então é uma questão de tempo para a gente ganhar uma prova aí e mostrar o benefício da carne. Letícia,
Como que você conheceu o Alessandro? Como que surgiu essa união aí, essa parceria entre vocês? Bom, foi em 2019, eu já fazia um trabalho online, onde eu trabalhava com dietas de baixo carboidrato, dietas low carb, mas sempre com uma base de proteína animal. E ele, no processo, né, dos estudos, me encontrou ali nas redes sociais, pelo Instagram, e ali ele contou a história dele. E quando ele conta essa história, né, motivadora, isso me motivou também a gente trabalhar juntos. Então, a partir dali, a gente começou a trabalhar a dieta dele. Então, ele veio de um processo também, não entrou a princípio na carnívora, então foi vindo de um processo, dieta low carb, dieta cetogênica, e por fim entrou na dieta carnívora. Mas o pontapé inicial se deu ali em 2019, que é quando essa história começa. Aqui no programa Noticiário Tortuga, todos estão acostumados a ver a gente falar sobre dieta para os animais, e a gente fala, principalmente quando a gente fala sobre cavalos, que exige, os cavalos participam no dia a dia, na lida das fazendas. Existem muitos esportes que envolvem os cavalos, são animais que gastam muita energia, e a gente fala muito aqui sobre esse tipo de alimentação específica que precisa ter aí para uma dieta equina. O ser humano, no caso de um esportista como o Alessandro, ele gasta muita energia, então ele precisa de um combustível para isso. No dia a dia não é diferente, por mais que a gente não tenha um consumo como ele, mas a gente também tem as nossas necessidades, né? Como que o corpo hoje ele está lidando com isso? E como que essa evolução que a gente está tendo na mídia, as informações, o que muita gente está trazendo para a nossa alimentação hoje, o que está faltando na alimentação, num olhar geral aí, que todo esse estudo e essa dieta carnívora que vocês trazem aí com o Alessandro, ele pode suprir? Bom, eu acho que a principal falta é principalmente dos nossos, né, da questão da saúde, de trazer à tona tudo que já está sendo estudado, porque a saúde ainda está com o pé para trás, ainda se ensina sobre nutrição de uma forma antiga. Então agora com os novos estudos, a gente precisa ter uma visão mais ampla de que vamos pensar, não deu muito certo essas diretrizes que a gente tem nutricionais, porque a gente vê aí a obesidade crescente, o diabetes crescente. A diabetes é uma doença que mais mata no mundo e que vem da obesidade, as doenças cardiovasculares, né, a pressão alta. Então, ou seja, é preciso a gente fazer uma reformulação. Só que, enfim, isso é uma coisa bem difícil. Então, nós trazemos isso para deixar um legado para as próximas gerações. Então, o Alessandro hoje, ele faz uma dieta extrema, ele faz uma atividade extrema, para que a gente possa mostrar que as pessoas comuns também podem ter saúde. E a gente viu aqui, né, nas pessoas que estavam vendo, né, a nossa palestra, que algumas delas já foram transformadas por já ter ouvido a gente, né, em outras palestras, ou seja, melhoraram a sua condição de saúde, tiveram um emagrecimento, começaram a mudar o seu estilo de vida também, ou seja, praticando atividade física. Então, eu acho que a gente precisa levar cada vez mais essa informação, que essa informação ainda é pequena, e a gente precisa muito da ajuda da pecuária, porque vocês produzem um alimento que é o alimento ouro, que é o alimento que nos trouxe até aqui, ou seja, nós evoluímos comendo carne. O que nos tornou humanos foi o consumo de proteína e gordura animal. Então, como esse alimento tão importante pode trazer as doenças modernas? Então, é preciso uma reestruturação, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. E como eu falava com o Alessandro agora, não só físico, mas também mental, né? A carne, ela ajuda a gente a ter também, a desenvolver melhor o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Isso também é fundamental para a gente ter uma boa vida, né? Isso é fundamental. Então, o nosso cérebro, ele tem uma predileção principalmente pela gordura, e são as gorduras saturadas. Então, o que a gente tem hoje falando sobre a gordura saturada? Que a gordura saturada faz mal. E com a retirada da gordura saturada da alimentação, o que aconteceu? As pessoas adoeceram mais. Então, a gente tem que voltar a esse olhar. Então, quando você tem um cognitivo
melhor através do consumo de gordura e proteína animal, isso é sensacional. Então você tem uma performance física e também tem uma performance mental. O que faz mal é uma comida de má qualidade, né? E isso a gente sabe que hoje o nosso país, os nossos pecuaristas estão produzindo sim uma comida de excelente qualidade. Exatamente. Inclusive saiu uma pesquisa recente, né, que diz que carnes com maiores índices de marmoreio possuem o ômega 9, que é o ácido oleico, que possui, né, no azeite e no abacate. Então, ou seja, a gente tem um super alimento que nos traz uma cognição muito boa e a gente precisa mostrar isso. Os consumidores precisam saber disso, porque, como diz um amigo nosso, o Cris Botelho, a gente fala da genética ao prato, a gente precisa falar do prato para a saúde. Os consumidores, eles estão exigentes. Os consumidores, eles estão pedindo que seja uma carne mais sustentável, mas também estão preocupados com a sua própria saúde. Então a gente precisa mesmo cada vez mais falar e trazer isso à tona. E nada melhor do que a gente colocar um atleta como o Alessandro para falar sobre isso. Com certeza. E Alessandro, quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, como pode te achar aí nas redes sociais? Vocês também têm vários projetos com documentários, vídeos aí que estão aí já disponíveis ao público. Como a gente pode achar você? Principalmente pelas mídias sociais, pelo Instagram, né? Medeiros Endurance. E ali tem todo o nosso conteúdo, links para YouTube, todos os nossos projetos de apoio sociais, enfim, a gente tem um projeto social também. E está tudo ali, concentrado no mesmo lugar para facilitar a vida de todo mundo. Então é lá no Instagram, Medeiros Endurance. É um trabalho que não para só em você, né? Esses projetos sociais também estão aí para levar e para incentivar cada vez mais pessoas a terem mais saúde, né? Que isso que é importante. Sim, perfeito. Você falou uma coisa muito legal. Nossa cesta básica ela é muito pobre em proteína, né? Então o nosso projeto social, dentro de uma próxima prova que a gente vai fazer aqui no Brasil, que eu vou estar disputando no Brasil, nós vamos levar o projeto Proteína do Bem para as comunidades carentes, por onde a gente vai estar passando na prova. Então, é só acessar lá que você vai ter toda a informação. Mais uma vez, muito obrigado a vocês por participarem com a gente. É uma honra poder levar aí todo esse conhecimento, essa informação que vocês têm e esse exemplo aí de superação e exemplo do trabalho que vocês estão fazendo aí hoje em prol de saúde, que é o mais importante. Muito obrigado, viu, Alessandro? Obrigado, é um prazer falar com vocês. Obrigado, viu, Letícia? Muito obrigada pela oportunidade.